Nos últimos meses, o cenário político do nosso país e do mundo tem estado estranhamente mais agitado, mais do que de costume para o início de ano. A impressão que fica é que depois do período eleitoral, as pessoas decidiram continuar fazendo vista grossa sobre o assunto, e com isso o embate que veio se desenhando desde antes das eleições entre esquerda e direita continua firme e forte. As discussões, ataques, teorias e retóricas continuam. A direita no poder com o início de governo conturbado e a esquerda no seu mundo imaginário cumprindo da pior forma possível seu papel como oposição. Com isso, as pessoas também continuam com o mesmo mindset dos meses que precederam o fim do ano passado, como se estivessem presas naquele momento, totalmente apegadas às suas ideologias, sem sequer pensar que a poeira já abaixou e que talvez fosse melhor passarmos a enxergar a situação a partir de outras perspectivas. Dia desses assisti o recém-lançado Swing Kids, um filme coreano que certamente seria muito recomendável para todos os que ainda estão presos no fim de 2018. Colocando em miúdos, a trama mostra de forma clara como os problemas gerados por conflitos ideológicos são um desperdício de potencial para a humanidade. A história se passa durante a guerra entre as Coreias em um campo de prisioneiros de guerra comandado pelos americanos. Para retornar à sua família, o Sargento Jackson precisa montar um grupo de sapateado, reunindo alguns dos presos do campo, e com isso manter as aparências de que está tudo bem entre os presos das nações rivais. O grupo futuramente vem a ser composto pelos personagens que protagonizam a trama. São eles Kso, um jovem norte-coreano muito popular entre seus camaradas, por ser muito leal à ideologia comunista e ter como irmão um herói do partido. Yan Pale, uma jovem civil excepcional que perdeu seus pais e precisa de dinheiro para criar seus dois irmãos mais novos. Kang Byung-san, um sul-coreano que foi injustamente acusado de ser um impostor comunista e que está à procura de sua esposa. Além de Xiao Feng, um rapaz chinês com grandes aspirações a coreógrafo que quer perder peso. No desenrolar da história, cada uma dessas personagens se depara com as barreiras impostas pelas ideologias que envolvem o seu contexto. Vou me ater a falar mais detalhadamente apenas de Kso e Yan Pale, pois na minha opinião são as figuras mais ricas do filme. Kso aprendeu com os soviéticos a dançar e, como todo bom comunista, tem muito orgulho das danças que representam o partido. Consequentemente, qualquer tipo de dança que não seja dos soviéticos é vista por ele como uma ameaça cultural. Porém, isso começa a mudar quando ele vê o Sargento Jackson realizando uma performance sapateada. Kso fica completamente encantado e a partir deste momento não consegue tirar aquela dança yankee de sua cabeça. Assim começa o conflito interno do nosso herói: fazer o que o realiza ou continuar a ser fiel à ideologia do partido. O entorno de Kso faz com que a todo momento esse se sinta culpado por gostar de um aspecto da cultura dos capitalistas americanos. Isso acaba fazendo com que durante a trama ele mude de ideia diversas vezes. Na maior parte delas, escolhe a vontade do partido e a sua ideologia ao invés de ser fiel a si mesmo. Para ele, era muito difícil enxergar que a ideologia comunista não era uma característica inerente ao seu verdadeiro eu, tamanha a lavagem cerebral que foi feita no rapaz. Até que no fim de seu arco, ele toma a decisão de se manter alinhado àquilo que faz ele ser quem realmente é como indivíduo, sua vontade própria. Contrariando o partido, ele tem um suspiro do que é ser livre, de verdade, e com isso, o clímax de sua realização como ser humano. Yan Pale, como mencionei anteriormente, é sul-coreano. Diferente de Kso, desde o início da história, conseguimos perceber que sua individualidade com relação às ideologias continua inabalável. Ao se juntar ao time do Sargento Jackson, Pale encontra no grupo de sapateado uma forma de se libertar e escapar de toda a pressão social que é imposta sobre ela pelos conflitos ideológicos e por ser uma mulher em tempos de guerra. Apesar da personagem não ser tão bem explorada como Kso, os conflitos internos dela são apresentados de forma muito sutil. A maneira como ela lida com eles, a maturidade como enxerga as situações e traz soluções a elas é simplesmente fantástica. Isso fica claro desde a segunda cena em que ela aparece. Uma menina cheia de coragem, linda e delicada, que antes de qualquer ideologia conhece a si mesma e sabe o seu papel no mundo. Em Swing Kids, tanto Kso quanto Yan Pale se desapegam de suas respectivas ideologias. Mas e quanto a nós? Será que não estamos presos assim como Kso estava no início da trama? Se olharmos ao redor para nós mesmos,
talvez chegaremos à triste conclusão de que já tenhamos ido longe demais. Eu sei que não estamos matando pessoas, como fizeram no passado, mas deixar de ser quem somos de verdade para nos tornarmos pessoas pensadas por uma ideologia não é uma coisa tão ruim quanto a morte? Na minha percepção, isso é quase como um assassinato do eu interior. Não quero que pareça que estou aqui para dizer que as pessoas não devam mais se unir em torno de uma ideologia para atingir um ideal social. O problema é que parece que nos esquecemos dos riscos que elas podem nos trazer. Tomando como exemplo as ideologias políticas, a sensação que eu tenho é de que estamos em um loop infinito. Em 64 o Brasil era de direita, depois passou pelo socialismo fabiano, em seguida o projeto comunista perverso do PT, e agora estamos de volta à direita. Vamos ser coerentes com a nossa realidade, levando em conta a mentalidade das pessoas em relação às suas ideologias. Na sua opinião, você realmente acredita que vamos sair desse ciclo? Ao meu ver, as ideologias políticas são complementares. Quando um dos espectros está indo longe demais, um deve se fazer presente para conter os excessos do outro. Mas assim como os membros do Swing Kids, nós como indivíduos ativos da sociedade, não podemos nos esquecer de que antes de momentaneamente escolhermos uma ideologia para seguirmos dentro da sociedade, devemos estar alinhados a virtudes e valores inerentes à condição humana. Se a ideologia estiver se deteriorando ou passar a não ser mais adequada em determinado momento histórico, é preciso saber a hora de se reestruturar perante ela, enxergar a situação de fora de maneira impessoal e buscar uma solução que não está presente no livro de regras da ideologia escolhida por nós, da mesma forma como o Sou fez. Ter a humildade de saber que pode estar errado e, antes de ser fiel a uma ideologia, ser fiel a si mesmo. Essa é uma das características de homens de verdade.